Antes da fama, do Flamengo e dos milhões na conta bancária, Filipe Luís era apenas um garoto comum, nascido em 9 de agosto de 1985, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Filho de uma família simples, desde pequeno ele respirava futebol. Seu pai, Moisés Quetzal, também jogou profissionalmente e foi uma das primeiras influências em sua vida esportiva. Mas nada foi fácil no começo. Filipe jogava nas quadras de futsal da cidade e, como muitos brasileiros, sonhava alto. Foi no futsal que ele desenvolveu seu controle de bola e visão de jogo, habilidades que mais tarde seriam marcas registradas em sua carreira. Aos poucos, foi se destacando nas categorias de base do Figueirense, onde começou sua trajetória no futebol de campo. Era dedicado, disciplinado e obcecado em evoluir. E foi essa determinação que o levou a dar um dos passos mais ousados de sua vida, deixar o Brasil ainda muito jovem, para tentar a sorte na Europa. Seu destino? A Holanda. Em 2004, com apenas 18 anos, Filipe Luís assinou com o Ajax. Não teve vida fácil por lá, enfrentou o frio, o idioma e a distância da família. Mas esse desafio o fortaleceu. Logo depois, uma nova oportunidade surgiu, o futebol espanhol. E foi na Espanha que ele começou a se firmar de verdade, mostrando que aquele garoto de Santa Catarina tinha muito a oferecer ao mundo da bola. Esse foi apenas o começo da trajetória de um dos laterais mais inteligentes e respeitados do futebol moderno. De Jaraguá do Sul para os maiores palcos do mundo, assim começou a vida milionária de Filipe Luís. Depois de sua breve passagem pela Holanda, Filipe Luís encontrou seu verdadeiro espaço na Espanha. Foi no Deportivo La Coruña que ele começou a chamar a atenção, com sua inteligência tática, técnica refinada e uma calma impressionante. Em campo, Filipe virou peça fundamental no time. Seu desempenho chamou a atenção dos grandes da Europa. Em 2010, veio a grande virada. Ele foi contratado pelo Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone. Lá, viveu os anos mais vitoriosos de sua carreira. Com a camisa do Atleti, Filipe conquistou títulos importantes como a La Liga, a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha, além da Europa League e da Supercopa da UEFA. Era parte de uma defesa lendária, que segurava gigantes como Barcelona e Real Madrid. E o mais impressionante, sempre com humildade, trabalho silencioso e altíssimo rendimento. Em 2014, chegou o convite da Premier League. O Chelsea, da Inglaterra, pagou caro para ter o brasileiro. No clube londrino, Filipe conquistou o campeonato inglês e a Copa da Liga. Mas, mesmo com os títulos, sentia falta do ambiente que o consagrou. No ano seguinte, voltou ao Atlético de Madrid, onde foi recebido de braços abertos e seguiu empilhando conquistas. Paralelamente, sua trajetória com a seleção brasileira também ganhava força. Convocado para diversas competições, Filipe disputou Copas América, eliminatórias e até Copa do Mundo, sempre sendo elogiado por sua consistência e postura exemplar. E em 2019, aos 34 anos, ele fez o que muitos torcedores sonhavam: voltou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo. E que retorno! Em pouco tempo, se tornou um dos pilares da equipe que encantou o país. Conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa, Recopa e Carioca, uma era dourada para o rubro-negro, com Filipe sempre presente, comandando a lateral com maestria e liderança. Da Europa ao Maracanã, dos gramados ingleses ao calor da torcida flamenguista, Filipe Luís escreveu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da história recente do futebol. Um ídolo que soube vencer com os pés no chão e uma mente sempre no jogo. Filipe Luís não foi apenas um jogador vitorioso em campo, ele também soube transformar sua carreira em uma sólida fortuna fora dele. Com quase 2 décadas atuando no mais alto nível do futebol mundial, ele acumulou cifras impressionantes ao longo dos anos. No Atlético de Madrid, onde viveu seu auge, Filipe recebia um dos maiores salários do elenco. Estima-se que, em seu melhor momento no clube espanhol, ele faturava cerca de 4 milhões de euros por temporada, fora bônus, por metas, títulos e participações em competições internacionais. Ao longo de suas 2 passagens pelo clube, ele não só se destacou como um dos melhores laterais do mundo, mas também encheu os bolsos com premiações milionárias. No Chelsea, da Inglaterra, seu contrato também foi robusto. A Premier League é conhecida por pagar salários altíssimos,
e com Felipe não foi diferente. Mesmo com uma passagem mais curta, ele garantiu um contrato que incluía vencimentos mensais expressivos e bônus generosos por desempenho. Além disso, Felipe Luiz representou a seleção brasileira por vários anos. Convocações para amistosos, Copa América, Copa do Mundo, tudo isso vinha acompanhado de diárias em dólar e prêmios por vitórias e classificações. Ao retornar ao Brasil para jogar no Flamengo, já consolidado como um ídolo internacional, Felipe aceitou uma remuneração abaixo do que ganhava na Europa, mas ainda assim continuou entre os mais bem pagos do elenco rubro-negro. Estima-se que, mesmo no Brasil, seus ganhos anuais giravam em torno de 5 milhões de reais, sem contar patrocínios e acordos paralelos. Com investimentos bem planejados, imóveis, participação em negócios e uma vida financeiramente equilibrada, Felipe Luiz alcançou um patrimônio estimado em dezenas de milhões de reais. Diferente de muitos jogadores, ele nunca foi de ostentar. Preferiu a discrição, a segurança e o conforto da estabilidade financeira construída com inteligência. A verdade é que, por trás do atleta dedicado, sempre existiu um homem com visão de futuro, e que soube transformar o suor nos gramados em uma vida financeira confortável e milionária. Apesar de toda a fama, dos títulos e da fortuna acumulada, Felipe Luiz sempre foi conhecido por levar uma vida longe dos exageros. Ao contrário de muitos atletas que ostentam carros de luxo e festas extravagantes, o ex-lateral do Flamengo optou por um estilo de vida mais reservado, mas não menos confortável. Hoje, ele vive com a família em um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro. Sua residência é espaçosa, moderna e cercada de natureza, oferecendo privacidade, segurança e tranquilidade. Um verdadeiro refúgio, onde ele encontra equilíbrio entre sua rotina de trabalho como treinador e os momentos de descanso. Apesar de discreto nas redes sociais, sabe-se que Felipe aprecia conforto e tecnologia. Sua casa conta com estrutura de alto padrão, incluindo academia particular, espaço para cinema, área gourmet e ambientes pensados para o convívio familiar. Ele também possui imóveis em Santa Catarina, sua terra natal, e investimentos imobiliários fora do país. Nos momentos de lazer, nada de agitação. Felipe prefere programas em família, leituras, maratonas de séries e, claro, muito futebol agora como analista, estudioso e apaixonado pelo lado tático do jogo. Ele também gosta de viajar, especialmente para destinos tranquilos e culturais, sempre acompanhado da esposa e dos filhos. No armário, roupas de marcas elegantes, mas nada exagerado. Felipe é adepto da simplicidade com classe e um estilo que traduz sua personalidade, equilibrada, centrada e com os pés no chão. Carros de luxo? Sim, ele tem, mas os utiliza com discrição, sem jamais fazer disso um espetáculo. Mesmo com tudo o que conquistou, Felipe Luiz segue sendo aquele cara tranquilo, que prefere um bom café da manhã com os filhos a um evento. Coflashes, um milionário diferente, que escolheu o conforto sem abandonar a simplicidade, e que continua escrevendo sua história, agora fora das quatro linhas. Quando pendurou as chuteiras em 2023, Felipe Luiz deixou os gramados como um dos laterais mais respeitados da sua geração. Mas sua paixão pelo futebol nunca ficou restrita ao campo e a transição para o banco de reservas como treinador foi natural, quase inevitável. Ainda durante os últimos anos como jogador do Flamengo, Felipe já demonstrava uma atenção especial ao lado tático do jogo. Sempre estudioso, conversava com os técnicos, acompanhava jogos de diferentes ligas, lia sobre estratégias e fazia anotações. Era claro, ele já se preparava para o próximo passo. Logo após sua aposentadoria, Felipe assumiu oficialmente um cargo técnico nas categorias de base do Flamengo. Lá, começou seu trabalho como treinador do Sub-17, mergulhando de cabeça na formação de jovens atletas. Ele leva aos garotos a experiência acumulada em clubes gigantes como Atlético de Madrid, Chelsea e na própria seleção brasileira, e não apenas no futebol jogado, mas também nos bastidores, no comportamento profissional e na leitura de jogo. Sua metodologia mistura disciplina, inteligência tática e valorização do coletivo. É exigente, mas paciente. Um técnico que conversa, orienta e acredita no desenvolvimento a longo prazo. Não à toa, já é visto como um nome promissor na nova geração de treinadores brasileiros.
E os planos não param por aí. Filipe Luís tem declarado que pretende seguir evoluindo na carreira de técnico, buscando licenças internacionais, estudando outras culturas de futebol e, no futuro, talvez até comandar uma equipe profissional. E por que não, um dia, o próprio Flamengo? A mesma dedicação que o levou ao topo como jogador agora se transforma em paixão pela prancheta, pelos treinos, pelas táticas. Filipe Luís saiu dos gramados, mas o futebol continua sendo o centro da sua vida agora, sob uma nova perspectiva, mas com a mesma seriedade de sempre. Fora dos holofotes, Filipe Luís leva uma vida familiar tranquila e bastante reservada. Casado com Patrícia, sua companheira de longa data, ele é pai dedicado e presente. O casal tem filhos e forma uma família unida, que sempre acompanhou de perto sua trajetória no futebol nos momentos de glória e também nos desafios da carreira. Apesar de discreto nas redes sociais, Filipe nunca escondeu o valor que dá à família. Ela sempre foi sua base, seu porto seguro. Em entrevistas, já deixou claro que a estabilidade emocional proporcionada por Patrícia e pelos filhos foi essencial para que ele pudesse manter o foco no alto rendimento por tantos anos. No dia a dia, Filipe é um homem simples. Gosta de estar em casa, curtir os filhos, brincar com eles, ajudar nas tarefas escolares e aproveitar momentos comuns, como um jantar em família, um filme juntos ou uma ida à praia. Ele valoriza as pequenas coisas que, segundo ele, são as mais importantes. Religioso, Filipe Luís também fala abertamente sobre sua fé cristã. Ela guia muitas de suas decisões, influencia seu comportamento e está presente em sua forma de enxergar a vida. Ele costuma dizer que tudo que conquistou foi com trabalho, mas também com muita gratidão e propósito. Sua postura fora de campo é reflexo direto do homem que é dentro de casa, reservado, respeitoso, centrado e profundamente ligado aos valores que aprendeu desde cedo com a família em Santa Catarina. Na era das aparências e dos exageros, Filipe Luís é uma figura rara. Alguém que conquistou tudo que muitos sonham, mas manteve os pés no chão, a alma tranquila e o coração no lugar certo junto da família. Filipe Luís encerrou sua carreira como jogador deixando muito mais do que títulos e números. Ele deixou um legado e não apenas para os torcedores do Flamengo ou do Atlético de Madrid, mas para o futebol como um todo. Dentro de campo, foi exemplo de consistência, inteligência e lealdade tática. Atuava com uma elegância discreta, muitas vezes longe dos holofotes, mas sempre cumprindo sua função com perfeição. Lateral moderno, mas com alma clássica. Preferia o passe certo à jogada de efeito. Preferia o time funcionando ao brilho individual. E por isso, foi respeitado por técnicos, colegas e adversários. Na Europa, é lembrado com carinho pelos torcedores do Atleti, onde se tornou ídolo absoluto. Conquistou a La Liga diante de gigantes e participou das campanhas históricas que colocaram o clube entre os mais temidos da Europa. No Chelsea, mesmo com pouco tempo, saiu campeão. No Brasil, ajudou a reerguer o Flamengo e participou de uma das fases mais vitoriosas da história do clube. Foi símbolo da transformação tática e da seriedade daquele time. Mas o legado vai além das quatro linhas. Filipe sempre foi um profissional exemplar. Nunca se envolveu em polêmicas, nunca deu margem para escândalos. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Um jogador que valorizava o grupo, respeitava a hierarquia e servia como espelho para os mais jovens. Agora, como treinador, começa a construir uma nova fase dessa trajetória. Mas mesmo que nunca mais colocasse os pés à beira do gramado, seu nome já estaria eternizado. Pela postura, pelo trabalho silencioso, pelo amor ao futebol e por mostrar que é possível ser grande sem precisar gritar, brilhar sem precisar aparecer. Filipe Luís é, sem dúvida, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Não pelo marketing, mas pela história. Não pela fama, mas pela entrega. Um legado que vai muito além do que os olhos veem e que o tempo certamente fará ainda mais justo em reconhecer.